Boa noite, quero vos saudar com a paz do Senhor nesta noite, agradecendo a Deus primeiramente e a você que tem orado por nós. E nós estamos aqui, amados, para fazermos esta live nesta noite, só agradecendo a Deus, porque sabemos que lutas temos, mas nós não estamos olhando as lutas, mas estamos olhando tão somente a vitória. Porque o crente não pode contar derrota, mas só conta a vitória. E nesta noite, amados, eu quero deixar aqui um versículo, alguns versículos aqui na palavra de Deus que está no livro de Salmos de número 46, e o verso primeiro, e vamos deixar para os amados irmãos esse Salmo 46, que nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus nos fala nitidamente que Deus, Ele continua sendo aquilo que você pode não pensar, mas Deus, Ele é o teu refúgio. Deus, Ele é a tua fortaleza em meio às dificuldades em que nós enfrentamos, mas Deus, Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nesta noite, amados, você que está vivendo em mar bravio, você que está vivendo em decadência espiritual, lembre-se que você tem um Deus, o Deus em que o próprio Davi se refugiou quando ele estava passando por momentos difíceis. O Deus de Davi, Ele quer ser o teu refúgio. O Deus de Abraão, Ele quer estar contigo até o final dos tempos. Mas para que isto aconteça, amado, nós temos que estar firme. Não temos que estar olhando para as dificuldades do mundo, nem também olhando para o que vai acontecer. Lembremos que o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. O nosso Deus, Ele é o Deus tremendo. Ele é o Deus que nos socorre nas horas de angústia. E a Bíblia diz que, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem,
ou se transporte para o meio dos mares, o Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele está contigo. Levanta a tua cabeça, porque o Deus que fez no passado, Ele continua fazendo e Ele fará em nossas vidas. Agora nós temos, queridos e amados irmãos, nós temos que estar em alerta, nós temos que estar vigilante, porque os dias são maus, né? É os dias de Ezequiel 38 e 39. Nós estamos aí vendo os anúncios de guerras. Estamos vendo, né, muitos ser viventes, ou até mesmo o ser humano, que estão morrendo inocentemente. Mas quando nós ouvirmos estas coisas, a figueira está brotando, irmãos. E nós temos que estar em alerta. A Bíblia diz que nós devemos estar em Tucalha, como nos dias de Josué, para eles conquistarem aquela cidade. Eles rodearam aquela cidade, mas eles não rodearam aquela cidade, não foi, né, calados não. Eles foram anunciando, tocando trombetas. E nós precisamos, irmãos, de anunciar esta palavra. Estamos vendo aí, né, o que está falando no livro de Ezequiel 38. Nós vimos que o Gog e Magog, ele se representa um homem que se chama Gog, que vai tomar conta daquela nação. E nós observamos que o Magog, que é a nação, né, da Síria, e dali, entre né, aquela guerra ali do Irã, nós vimos que o Gog, ele tem que levantado, irmão. E é por isso que nós devemos estar alerta. Não vamos olhar para trás. Não vamos olhar para o disse-me-disse, mas vamos olhar para Ele. Só Ele que pode nos livrar. Só Ele que pode nos guardar, né? Vamos orar para que Deus ele venha desfazer, para que Deus ele venha estar com as suas mãos estendidas sobre o Brasil. Porque crente no Brasil ele ora, e quando ele ora, Deus age, irmão. Não é verdade? E nós temos, amados, que estarmos de cabeça erguida. Porque quando nós ouvimos essas coisas, é a figueira que está brotando, irmãos. Vamos ficar em alerta. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele quer nos pegar preparado. Ele quer nos levar antes da grande tribulação, queridos. Por isso que nós temos que estar em alerta. Onde você estiver, você tem que estar em alerta. Se você está no seu trabalho, fique em alerta. Se você está no transporte, também fique em alerta. Se você está em casa, fique em alerta. Porque a qualquer momento, o Senhor Jesus, ele vem buscar a sua igreja. E ele quer levar você que está esperando ele. Essa é a esperança da igreja, amados. Quando Jesus, ele, lá no livro de João 14, ele disse: vou para o Pai, vou preparar-vos lugar.
E a nossa esperança, a esperança do cristão, é que Cristo, Ele foi preparar-vos lugar. Para onde Ele estiver, nós também estaremos com Ele. Não vamos se iludir por nada. Não vamos olhar para trás como a mulher de Ló. Mas vamos olhar para frente. E que Deus continue nos abençoando, amado. O salmo que eu tenho lido, ele fala sobre Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus, Ele é o teu socorro. Nas tuas angústias, nas tuas tristezas, nos teus desânimos, Deus, Ele é o teu socorro. Deus, Ele é o teu refúgio. Espera nele, confia nele, e Ele tudo fará na tua vida. E que Deus continue vos abençoando. E a paz do Senhor e uma boa noite para você.